Olá, seja muito bem-vindo. Este é o terceiro podcast em parceria com o Sesc, parceria com o Gol de Placa. Eu sou Adriano Dolfi, repórter e comentarista, e hoje vamos falar sobre esta Copa do Ineditismo pela primeira vez no Oriente Médio, primeira vez também que ocorre no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro, e pela primeira vez com 26 jogadores convocados em cada uma das seleções que irão disputar o Mundial de 2022. Quero apresentar os convidados deste terceiro podcast. Primeiro, William Lopes, narrador, também repórter, passagens pela Bandeirantes, TV Gazeta. Quero apresentar também o Celso Cardoso, chefe de reportagem da TV Gazeta, comentarista esportivo da 105 FM, professor de locução esportiva. Prazer é todo meu, Adriano Dolfi. Um forte abraço para você, também para o William Lopes, de quem sou fã, diga-se de passagem. Sou fã dos dois, né? E falar sobre Copa do Mundo é sempre bacana. Você sabe que eu estava nas últimas Copas, a gente cresce, se torna adulto, profissional da área. Então, a Copa ela ganha um caráter, muitas vezes, mais profissional do que passional. Só que eu tenho um filho de 7 anos, então ele está começando agora também a entender o que é futebol. Você sabe que eu estou resgatando essa coisa da infância, da alma e da expectativa de uma Copa do Mundo, essa coisa mais apaixonada, mais conectada. Celcinho, um prazer estar aqui com você também. E tem essa dupla que está aqui comigo, o pessoal que está ouvindo e está acompanhando aqui, eu tenho o maior carinho, respeito e admiração. Bingo! Vamos então à lista do técnico Tite, os convocados para a seleção brasileira: os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, laterais Danilo e o contestado ou não Daniel Alves, na esquerda Alexandre Alex Telles, zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Éder, Militão e Bremer, no meio campo Casimiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, e no ataque o maior número de convocados no setor: Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Martinelli, Antony, Rodrigo, Richarlison, Pedro e Gabriel Jesus, a lista do técnico Tite. Começar pelo Celso Cardoso. Queria uma avaliação geral, Celso, do que você achou em relação à lista do técnico Tite, se ocorreu alguma ausência, alguma surpresa ou alguma contestação. Bom, qualquer lista de Copa do Mundo sempre vai faltar alguém que você acha que poderia ser importante em determinado momento. Porém, eu acho que é uma seleção, é uma convocação sem surpresas, considerando tudo que o Tite tem fazendo desde que assumiu a seleção brasileira. Por exemplo, eu gostaria de ter um jogador como o Renato Augusto no banco de reservas, sabe, com a capacidade que ele tem de criação, com toque e tudo mais. Mas aí eu me pergunto também, quem que eu tiraria? Né? O Everton Ribeiro, que fez uma bela temporada. Quer dizer, então, são detalhes muito pessoais, né? Particulares. Então, muito difícil de você dizer que o técnico acertou ou errou. Sobre o Daniel Alves, que me parece a maior polêmica dessa convocação, tenho visto colegas, companheiros, tenho visto torcedores execrando o Tite pela convocação do Daniel Alves. Eu tenho uma postura um pouco mais tranquila em relação a isso. Se você me perguntar, você levaria o Daniel Alves? Se a gente considerar que a seleção brasileira é o momento, é o que o jogador tem feito pelo seu clube, performance, não levaria. Porém, eu compreendo bem a opção do Tite. Primeiro que ele não tem um reserva para o Danilo. Não tem mesmo. E aí, se você for procurar, qual outro seria um reserva que seria unanimidade? Rodinei, do Flamengo? Tenho dúvidas, seguraria. Fagner, do Corinthians, vive um momento ruim. Marcos Rocha, do Palmeiras, sabe? Então, o Daniel Alves, ele tem uma história e uma liderança e uma experiência de Copa do Mundo de seleção brasileira que ela é importante. E eu acho que é justamente nisso que o Tite aposta. Sem falar na questão tática. Se a gente lembrar da última grande passagem do Daniel Alves na seleção brasileira, e eu vou descartar aí os Jogos Olímpicos, que ele também teve um papel importante, foi na Copa América, e na Copa América ele foi, inclusive, o melhor jogador da seleção brasileira, atuando mais pelo meio, cortando pelo meio. Então ele pode ser uma opção para uma saída de 3 pelo lado direito, ficando um pouco mais, liberando o corredor
pro Rafinha ou para o Antony, que para mim devem ser os titulares. Ele tem um bom passe de todos os laterais, apesar de não viver um bom momento. Ele, para mim, é melhor que o Danilo, que o Alexandro, que o Alex Telles. Então, é um nome de peso. Então, a gente não tem grandes jogadores ali pelo lado. O Tite teve uma conversa com ele, foi uma conversa que se tornou pública, inclusive, lá atrás, que as pessoas às vezes esquecem. E naquela conversa ficou muito clara para mim a intenção do Tite de levar o Daniel Alves para a Copa do Mundo, tipo orientando para que ele pegasse um clube imediatamente. Pintou a possibilidade do Fluminense, pintou a possibilidade do Atlético Paranaense. Ele acabou indo para o Barcelona, saiu do Barcelona, ele foi para o Pumas, jogou, foi destaque? Não foi. Mas ele seguiu jogando. E para mim era muito claro que para o Tite levar ele para a Copa do Mundo, ele tinha que estar num clube de futebol. E foi o que o Daniel fez, se cuidou do físico, do corpo. Então, para mim, não é nenhum absurdo, não. Você citou o Danilo, que é o titular da posição. Ele testou o Éder Militão no amistoso contra a Gana, mas a gente acompanha, acho que talvez o Emerson Royal, mas nenhum outro jogador testado. E nenhum também nas categorias de base. Talvez essa seja a minha maior crítica, se é que é crítica, em relação a essa questão da lateral direita, de não ter um plano B, de não ter uma opção, um nome para Daniel Alves. O William Lopes vai falar agora sobre o assunto. Como vocês disseram, a gente está carente de jogadores nessa posição. É o primeiro passo. Segundo, que o Militão pode também atuar ali, né? Claro, é evidente que o Daniel Alves não vive o melhor da sua fase. Está no México, está escondido, mas é o que o Adriano disse, o Tite chegou e falou, aperfeiçoa a sua parte física que nós vamos contar com você. Evidentemente que é momento, sei disso, em Copa do Mundo, em todas as seleções, mas é fundamental a liderança do Daniel Alves nessa Copa do Mundo para segurar esses meninos da seleção brasileira. Isso é fácil criticar, né? As pessoas pegam o microfone, torcedor então, todo mundo tem uma seleção na cabeça, todo mundo quer ser técnico, todo mundo se acha técnico. Então, a crítica faz parte do dia a dia do ser humano, principalmente o brasileiro, né? Agora, se você analisar por outro ângulo, qual a importância do Daniel Alves nessa seleção brasileira como jogador importantíssimo, eu digo, nessa liderança, nessa experiência? Mas a gente tem o nosso líder ali, o Thiago Silva, na zaga brasileira, que vai para a sua 4ª Copa do Mundo, fechando o seu ciclo com Copa. Mas a gente, se voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente precisou da liderança do Thiago naquela Copa do Mundo aqui no Brasil, ele chorou na disputa dos pênaltis. Então, naquele momento, ele não foi líder como capitão da seleção brasileira, né? Ao invés de você chegar numa disputa de pênaltis antes das cobranças e você ir lá conversar, incentivar cada atleta que vai passar por aquele momento delicado que é uma cobrança de pênalti. É claro que ao longo do tempo o Thiago Silva ganhou essa experiência, essa maturidade no futebol. Mas o Daniel, ele é idolatrado no meio dessa meninada. Ele é um líder, ele é experiente, sim, e não vai ser titular. Essa é a questão. Então ele vai compor elenco para ajudar muito em bastidor, na hora de você conversar com um atleta, na hora que tiver que incentivar, chamar atenção, ser um outro atleta ali do banco de reservas que vai estar ajudando o técnico Tite também nesse posicionamento dos jogadores. Então, eu tenho certeza, e o Tite deixou muito claro, que vai utilizar o Daniel para essa situação. Mas ele pode entrar? Claro que ele pode entrar. Principalmente numa situação de final de jogo, precisando segurar resultado, precisando de um cara experiente, de um cara líder. Tudo isso vai ser fundamental nessa hora do jogo. Agora, importante, fora, fundamental. Mas a gente tem um Neymar que segura a meninada. Não, o Neymar é um líder dos meninos, mas ele não é como o Daniel Alves que segura os meninos. Essa é a diferença. Então, Daniel Alves, eu vou nessa linha sim, eu concordei com a convocação dele, exatamente por esse lado, da liderança e da experiência, para ajudar a compor o elenco, para ajudar o próprio time no dia a dia dessa Copa do Mundo. A lateral direita é um problema crônico desde dos anos 90, 2000, porque você tinha Jorginho e tinha Cafu, 2 grandes nomes na lateral direita. A partir daí, a partir da
da saída do Cafu da seleção brasileira, ficou muito complicado você achar um lateral direito de alto nível. Tanto que a gente viu o Belletti muitas vezes improvisado ali pelo lado direito. Teve o Maicon, teve uma passagem por um tempo, mas nenhum jogador assim conseguiu assumir aquela condição de maneira irrefutável. Aí surgiu o Daniel Alves. E ainda assim, para o lugar do Daniel Alves, não apareceu esse cara, mas não existe. O Fagner disputou a Copa de 2018, porque o Daniel Alves se machucou, foi relativamente bem, mas relativamente bem é muito diferente de você ter um cara incontestável. Então, o Daniel Alves, hoje com 39 anos, ele ainda é uma referência para lateral. Você pega no Campeonato Brasileiro, que laterais que a gente teve que pela direita foram um destaque? Não tem. O Marcos Rocha também já é um veterano. O Mike, o Abel improvisou muitas vezes jogando lá na frente, porque o Marcos Rocha era o titular absoluto. O Fagner não conseguiu repetir boas atuações, se machucou, aquela coisa toda. O Rodinei era um cara execrado pela torcida. O Isla foi embora e deu uma oportunidade, e ainda assim é uma coisa meio bipolar, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é um cara que, apesar das críticas e das dificuldades de marcação, fez um bom campeonato. Então, ou seja, na lateral direita é complicado. O Danilo, por exemplo, é titular, mas ele é titular porque, sabe, não tem outro. Essa é a questão. Com todo o respeito que merece o Danilo, tá? Mas é por essa razão. E nessa convocação, William e Celso, chama atenção o número de referenciais técnicos, né? Claro que a equipe tem um ótimo coletivo, mas uma seleção com Richarlison, Rodrigo, Antony, com Rafinha, com Vinícius Júnior, com um Bruno Guimarães, um Paquetá, um Casemiro, enfim, são muitos jogadores com referencial técnico. Vocês entendem que acabou essa, entre aspas, Neymar dependência, como ocorreu em 2018, talvez tenha ocorrido em 2014? Para mim, essa Neymar dependência acabou. E que bom que a gente está levando aí 9 atacantes. Você citou aí uma linha de frente muito poderosa, com jovens muito talentosos. Eu prefiro essa do que vocês vão se lembrar da Copa, acho que de 2014, quando nós mais tínhamos na seleção eram volantes. Volante daqui, volante de lá, a gente até brincava, parecia um comercial de automóveis. E agora não, a gente tem feras lá na frente, jogadores com capacidade para resolver. Tira também o Neymar da beirada do campo, coloca o Neymar numa área de criação, que eu acho que é importantíssimo para ele municiar esses atletas, sabe, de lado de campo. Você tem pelo lado esquerdo, você tem Vinícius Júnior, você tem Rodrigo, você tem Rafinha, você tem o Antony, você tem o Martinelli, que merece a convocação por tudo que tem feito na Premier League. À frente você tem Pedro, você tem Gabriel Jesus, você tem Richarlison, ou seja, são muitas opções ofensivas. E o Brasil sempre se caracterizou ao longo da história das Copas do Mundo por um futebol ofensivo. Então, esse resgate entendo ser primordial para a seleção brasileira em busca da taça. Vou te falar uma coisa que eu gostei muito desses 9 atacantes nossos aí. E aí a gente tem gente que pergunta, mas será que alguém pode tremer numa Copa do Mundo? Não, a situação é outra, porque eles estão acostumados a jogar com times poderosos do mundo inteiro, campeonatos europeus, então isso dá bagagem para eles, né? E eles fazem parte daquela geração de jogar futebol se divertindo, né, com o espetáculo. Claro que ninguém vai se divertir numa Copa do Mundo e ninguém se diverte numa partida decisiva, num jogo que vale alguma coisa, vale 3 pontos, enfim, mas conta muito dessa irreverência do nosso futebol brasileiro, do futebol arte, do jogador criar alguma jogada legal, num drible, partindo para cima do adversário. Então, é um ataque poderoso, é uma situação diferente, estamos chegando diferentes nessa Copa do Mundo do que 2018. Você me perguntou até do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, do Flamengo. Vou dizer que o Tite também tem suas restrições com esse jogador, com relação a ambiente, isso eu afirmo para vocês. Então, também eu tinha certeza que não seria chamado, ainda mais com 9 atacantes, do jeito que a gente está tendo aí nesse futebol ofensivo. Acredito muito no potencial desses atletas, temos aí 2 bons armadores para valer, mas é claro que o Neymar vai fazer essa função de elo de ligação meio-ataque também, ajudando muito na armação desse time do Brasil. E temos
uns meninos aí que tenho certeza absoluta que vão fazer muito bem para essa seleção com o final da era Neymar. Que bom, porque 2014 era Neymar, só Neymar, né? Neymar se machucou lá naquela Copa do Mundo lá, contra a Colômbia, né? E aí a gente não tinha jogador suficiente porque era uma dependência total do Neymar. 2018 também um pouquinho, mas aí veio a história do Caicai e o Neymar também não jogou. Então acho que agora também o futebol do Neymar vai aparecer no meio desses meninos. Você queria acrescentar alguma coisa, Celso? Não, é isso mesmo, tem razão. O Neymar, ele tira um pouco do peso dele, quem sabe até assim ele possa se sentir mais, sabe, menos, com menos obrigação de ter que resolver algo. Hoje essa responsabilidade está bem dividida. Bom, para a gente encerrar aqui o podcast, primeira fase, Grupo G, o Brasil vai enfrentar a Sérvia, depois a Suíça e Camarões. Queria de vocês a projeção desse grupo, parece que é um grupo com algum grau de dificuldade para a Sérvia e Suíça, e a projeção também dos nossos principais adversários, essa que está sendo a Copa, até aqui conhecida como a Copa das Ausências, né? Muitos jogadores que um pouquinho antes da Copa estão se lesionando e não garantiram aí o passaporte para o Catar. Eu acho, Adriano e Celso, e todos que estão acompanhando a gente, que a maior dificuldade nossa foi o fato desse ciclo de Copa do Mundo, nesses 4 anos, a gente não ter tido a oportunidade de enfrentar, de ser testado por seleções de ponta do nosso futebol mundial, né? Veio pandemia, parou o futebol e depois a gente teve essa nossa competição aqui para conseguir a vaga para a Copa, né? Dentro da Sul-Americana aqui, dentro dos adversários nossos, dentro das eliminatórias. Então aí a gente não teve nem calendário, nem os amistosos foram contra as seleções de ponta. Então a gente não foi testado com essas seleções tradicionais do nosso futebol mundial. Então essa é uma preocupação. Mas, repito, a gente está vivendo um momento bom, com favoritismo, uma das seleções favoritas para conquistar esse título, e a gente segue muito confiante, sim, com o rendimento desse time. Também senti muita falta de duelos contra times fortes da Europa. O Brasil, quem encarou de mais forte foi a Argentina. E na final da Copa América ainda perdeu, né? Quer dizer, então, são situações que a gente acredita no potencial da seleção brasileira, mas sem a gente aferir isso em embates contra outras escolas. Ainda se acredita numa primeira fase razoavelmente tranquila para a seleção brasileira em termos de classificação, não consigo imaginar a seleção não se classificando. A partir daí, aí já é o imponderável. Copa do Mundo é só mata e você pode fazer um jogo ruim ou, de repente, um jogo que nada dá certo. E nesse meio do caminho eu vejo a Argentina muito forte, eu vejo a Inglaterra com um pouquinho de atenção, a França é sempre forte, mas quando você pensa que não tem Pogba, não tem Kanté, jogadores que se machucaram, ela fica enfraquecida, e a França a gente nunca sabe ao certo como é que é o ambiente, como é que está a cabeça desses atletas, o foco para ser campeões do mundo, para ser campeã do mundo. E a Alemanha, olha, a Alemanha tem uma camisa que ela pesa muito, muito, muito mesmo. E quando você menos espera, ela está na decisão. Então, a Alemanha, pela história e por tudo que ela já fez em termos de campeonatos mundiais. Bingo! Quero agradecer ao Sesc de São José do Rio Preto e também ao William Lopes, repórter, narrador, que trabalhou muito tempo em Ribeirão Preto, na TV Clube, passagens pela TV Bandeirantes, N Sports. É um prazer contar com a sua presença aqui, William. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto que a gente gosta muito e vive o dia a dia com isso. Estamos no clima da Copa, estamos confiantes, vamos chegar fortes, sim. Também concordo com o Celso quando diz dessas seleções favoritas. Seleção é momento e, claro, na hora do mata-mata, tudo pode acontecer. E aí também tem um detalhe que quando a gente acha e aposta numa seleção que está bem, ela pode até cair numa primeira fase, exemplo da Argentina, numa Copa atrás aí. Então, tudo acontece. E a gente segue aqui nessa expectativa de um bom rendimento do Brasil e para a gente trazer esse hexacampeonato tão sonhado. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, Celso. Um grande abraço a todos. E mais uma vez eu agradeço.
Muito legal ter a sua presença, William, e também, claro, do Celso Cardoso, narrador esportivo, comentarista da 105 FM, chefe de reportagem da TV Gazeta, muito conhecimento no mundo do futebol, muito tempo, muitas jornadas juntos nessa trajetória. Um grande abraço, Celso, e o seu destaque final. Primeiro que foi uma honra, um prazer participar com vocês. Forte abraço, Dri, sabe que além de fã, amigo, né? O William também, companheiro de longa data, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, sou fã mesmo de verdade. Enfim, e sobre Copa do Mundo é um tema que mexe, né, não só com a nossa questão profissional, eu sempre creio que a gente tem que manter um distanciamento crítico das nossas paixões, mas eu estou me permitindo também me contagiar um pouquinho com a questão emocional dessa Copa. Afinal de contas, gostamos de futebol, somos brasileiros e estaremos torcendo, né? Torcendo muito pela seleção brasileira e que ela possa realmente ganhar o título agora no Catar.